Primeiro que existem vários nomes e depende um pouco do lugar para onde você vai e depende um pouco do nível de estudos que você está se candidatando, tá? Então, isso é um pouco cultural e não tá certo e errado, não tem um melhor que o outro. Você pode sim pegar dicas em sites que falem de e falem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, College Application Essay. Então, College Application Essay normalmente se refere a programas, a candidaturas para programas de graduação, porque college, né, independente de college e university serem estruturas um pouco diferentes, normalmente College Application Essay serve nos Estados Unidos, por exemplo, para applications para graduação, tá? Mas você tem que ficar atento ou atenta, porque em outro país, college, por exemplo, no Canadá, significa uma coisa um pouquinho diferente, tá? Então, é importante primeiro saber como se chama isso, né? Esse escrito que você tem que fazer para estudar no exterior, para se candidatar no país em que você quer se candidatar, tá? É super importante, então, primeiro de tudo, já pesquisar e entender, porque os nomes podem ser vários, ó. Pode ser College Application Essay, pode ser Graduate School Application Essay, pode ser Personal Statement, pode ser Statement of Purpose, pode ser Carta de Motivação, pode ser Motivation Letter. Então, depende muito. Ao mesmo tempo que esses nomes são intercambiáveis entre si e eles representam um material escrito que você envia para a universidade para ser uma peça complementar da sua candidatura, eles podem diferir um pouco em conteúdo e em estrutura. Principalmente os essays para graduação nos Estados Unidos. Esses eu diria que são os que diferem mais em conteúdo, uma vez que as universidades competitivas, então estou falando de universidades aí, quanto mais competitiva, mais essays eles pedem, e não será somente um application essay, será um conjunto de application essays para cada candidato enviar para essas universidades, tá? Então, quem está aplicando para essas faculdades ultra competitivas pode chegar numa época que vai ter que escrever, sei lá, 15 essays, 20, 30 essays, tá? Mas, no geral, é mais comum que quem está aplicando, por exemplo, para uma pós-graduação ou para uma graduação em algum país que tenha um sistema unificado de candidatura, você normalmente vai escrever uma menor quantidade de peças, né, de redações. Recapitulando o que eu falei, é importantíssimo você entender o que significa esse nome no país e no nível de educação que você está escolhendo. Todos esses escritos, eles são uma forma de avaliação que as universidades encontraram de conhecer o candidato além do que eles já tinham em mãos num primeiro ciclo de admissões. Então, para entender como o candidato se expressa, escreve, conecta ideias, argumenta, surge esse elemento da candidatura que é o essay, ou a carta de motivação, ou personal statement. Ou seja, é um documento em que você consegue se expressar e demonstrar lá para a universidade algo a mais. Então, esse é o papel do essay, da carta de motivação, do personal statement no processo. Porque elas precisam avaliar entre todos os candidatos que elas receberam ali, aqueles que têm condição de fazer uma argumentação, usar as palavras de uma forma que o comitê de admissão, os professores que estão avaliando, entendam que você está preparado ou preparada para estudar naquele nível.